Sabe o que é cultura e qual é a diferença entre cultura erudita e popular? É importante que você saiba porque este é um conteúdo bastante presente nas provas do Enem. Prazer, meu nome é Fernando, sou professor de Sociologia e nesta videoaula vou explicar sobre cultura popular, cultura erudita e cultura de massas. Antes de começar, peço para que você se inscreva em meu canal e no final possa deixar o like para poder fortalecer o canal. Vamos começar. A cultura ela pode ser definida como um conjunto de tradições e expressões de um povo que habita o mesmo lugar. Ela é algo que identifica esse povo e que pode se modificar ao longo do tempo. Dentro dessa definição, encontramos a cultura erudita e popular, e também a cultura de massas. Este é um conteúdo que está bastante presente entre as questões de contexto sociológico no Enem. Então é um assunto bastante interessante para poder ser revisado. Por isso, neste vídeo, vamos conversar um pouco sobre o que é cultura erudita, cultura popular, como elas se relacionam e onde se diferem e como elas podem aparecer no Enem. O que significa cultura para a sociologia? Para a sociologia, a cultura é um fenômeno que acontece em qualquer agrupamento humano, sendo comum e natural a todos nós. Onde existe um grupo de seres humanos vivendo em conjunto e interagindo, então ali você vai poder encontrar uma cultura sendo criada. A definição mais aceita de cultura é que ela é um conjunto de tradições, hábitos, linguagem, arte, religião, idiomas e todo e qualquer tipo de elemento que constitua a identidade de um povo. Ou seja, tudo que esse agrupamento humano produzir para se expressar e por decorrência de sua interação é algo que os identifica como este determinado grupo e é considerado sua cultura. A cultura, portanto, ela reflete o modo de vida de um grupo e como acontece seu contato social. É um reflexo de como as pessoas agem, pensam e se expressam. Fontes elas apontam que o termo cultura vem da palavra colere, em latim, que significa cultivar. Ou seja, além de criar uma cultura, nós também conservamos e cultivamos essa cultura, passando nossos conhecimentos e tradições entre gerações. Dentro desse entendimento amplo sobre cultura, como expressão e como tradição de um povo, temos algumas definições mais específicas como a de cultura erudita e popular. O que é cultura erudita? Dentre as expressões de cultura de um povo, podemos encontrar a cultura erudita, definida como uma cultura formada através de estudos, dados empíricos e conhecimentos teóricos. Ela costuma ser normalmente associada com a elite e com as classes superiores da população. A cultura erudita ela é tida como uma expressão que depende de um pensamento crítico e elaborado para ser criada e entendida. Isso significa que esta não é uma cultura de massas ou popular, é uma expressão retida entre um determinado grupo de pessoas, normalmente mais intelectualizadas e acadêmicas. Alguns bons exemplos de produtos da cultura erudita nos dias nosso contemporâneo podem ser a ópera, a música clássica, as artes plásticas, a poesia e o balé. E o que é cultura popular? Em contrapartida à cultura erudita, a cultura popular ela é vista como produto das interações de um grupo mais amplo e que tem como características de mais fácil generalização, ou seja, ela é alcançada muito mais, ela consegue alcançar muito mais pessoas e tem muito mais participantes e contribuintes. Isso, na verdade, é porque se baseia nas tradições e costumes de um povo. A cultura popular, de acordo com algumas fontes, elas também podem ser chamadas de cultura tradicional, porque ela é muito mais facilmente passada de geração em geração, especialmente por meio da oralidade.
A gente sabe que a cultura popular ela é influenciada por diversos fatores e pode se manifestar na música, na literatura, na gastronomia e no vestuário, por exemplo. Bons exemplos desse tipo de cultura, a cultura popular no país hoje também ela reflete a música sertaneja, o frevo, a literatura de cordel e a capoeira, entre outras. A diferença entre cultura erudita e popular, sociologicamente falando, o que pode diferenciar uma da outra, de acordo com o que a gente viu nos tópicos acima, podemos dizer, nos tópicos anteriores, podemos dizer que a diferença entre as duas enquanto a cultura popular é uma manifestação mais espontânea de um determinado grupo, a cultura erudita é criada a partir de um estudo e conhecimentos específicos. Durante muito tempo, essa diferença fez com que esses dois tipos de cultura fossem vistos como diferentes uma da outra e como manifestações culturais separadas. Porém, podemos dizer que hoje os estudiosos veem como complementares, isso porque muitos artistas eruditos se inspiram em diversas culturas populares para poder fazer essa criação e vice-versa. Também é importante dizermos que o conceito do que é visto como cultura erudita ou popular pode mudar com o decorrer do tempo. Por exemplo, a ópera ela é vista hoje como uma manifestação erudita, mas no passado era apresentada em feiras, mercados, o que a fazia ser uma manifestação popular que se transformou durante o tempo. Por fim, vamos falar um pouco também bastante rápido, sobre um tópico um pouco controverso para a discussão, que é a visão que muitas pessoas têm de que a cultura erudita é melhor do que a cultura popular, por conta da associação com as classes mais altas. Esse é um pensamento que pode estar arraigado ao senso comum no Brasil por conta da colonização. Quando as culturas europeias chegaram em terras brasileiras, elas foram vistas como eruditas, enquanto o que era produzido aqui foi visto como popular. Na época da colonização, na verdade, tudo que vinha da Europa era visto como melhor do que aquilo que era produzido nas Américas. Por isso formou-se a ideia de que o erudito era melhor do que o popular. Porém, em conceito não existe uma cultura melhor do que a outra, existe apenas diferença na maneira como ela é produzida e manifestada. Já a cultura de massas. A cultura de massa é diferente das outras duas culturas que falamos. Ela não é produzida pelas pessoas, mas para as pessoas. Ou seja, a cultura de massa é algo criado pela indústria cultural para ser consumida pelo maior número de pessoas possíveis e tem um cunho mais comercial. A cultura de massa pode se manifestar através do cinema, da literatura também e da música. Por exemplo, além de utilizar veículos como a televisão, o rádio, veículos de comunicação em massa. Isso aí, galera, espero que tenham gostado dessa pequena aula. Deixei um link para minha página no Facebook e o meu blog, o conhecimentoamichel.blogspot.com. Até a próxima, fiquem bem.